Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por 4 textos bem antigos para tentar descobrir uma história unificada sobre a condição humana. Sabe, uma história que fala de um poder imenso, de uma luta profunda e de uma esperança que, no fim, parece transcender tudo. Então, a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que é que conecta um rei superpoderoso, um guerreiro no fundo do poço e a esperança do universo inteiro? Parece que são coisas que não têm nada a ver, né? Mas a gente vai ver como elas se entrelaçam de um jeito surpreendente e mostra um quadro bem complexo do que é ser gente. Ok, vamos começar por aqui. O nosso ponto de partida é o auge, o topo da realização humana. Tô falando do reinado do rei Salomão, uma época de uma grandeza que soa quase mítica. Olha só a escala do poder do Salomão. Ele não foi só um construtor que ergueu aquele templo magnífico e o próprio palácio. Ele era um baita estrategista. Criou uma marinha, abriu rotas comerciais gigantescas, organizou toda a vida espiritual do povo dele, e a sabedoria dele não era um segredinho local, não. Era famosa no mundo todo. Era aquele tipo de poder que parecia absoluto, sabe? A própria definição de sucesso no mundo material. E o que eu acho mais interessante aqui é como esse número quantifica essa grandeza toda. 666 talentos de ouro por ano. Para a gente ter uma noção, isso seria o equivalente a centenas de milhões de dólares hoje. E detalhe, isso sem nem contar o dinheiro que vinha dos comerciantes. É uma riqueza que a gente mal consegue imaginar, um símbolo muito concreto do pico do poder dele na Terra. E aqui a gente tem uma ilustração perfeita do impacto do Salomão. A rainha de Sabá, que era uma governante poderosíssima também, viaja para conhecer ele e fica de queixo caído. As palavras dela confirmam que a realidade de Salomão era ainda maior que as lendas. Esse era, sem dúvida, o auge do sucesso humano. Mas aí, o pico do sucesso humano levanta uma pergunta que não quer calar. Será que é só isso? O que acontece quando toda a riqueza e a sabedoria do mundo não conseguem alcançar o fundo da alma? É aqui que a nossa narrativa dá uma virada brusca. A gente sai da corte real para entrar numa experiência de angústia muito pessoal. A linguagem do Salmo 18 joga a gente direto no meio do desespero. Não é mais sobre os problemas de um reino, é sobre uma luta pela própria existência. A imagem é de alguém sendo completamente dominado, sabe, amarrado pelos laços da morte. Só que, no meio dessa escuridão toda, surge uma história de resgate. E aqui a gente vê o passo a passo. E não é um resgate qualquer, silencioso. Tudo começa com um clamor desesperado, que causa uma resposta cósmica. A própria Terra treme. A partir daí, a intervenção vira algo pessoal, uma mão que vem lá de cima e, por fim, a libertação. Ser tirado da água e colocado num lugar seguro, espaçoso. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a salvação não veio da própria força, mas de buscar refúgio em um poder maior. A luta levou a uma dependência que, no fim das contas, virou a verdadeira fonte de força. Um escudo protetor. E isso nos leva direto para a próxima parte, que aprofunda ainda mais essa ideia. A gente sai de um resgate físico de uma pessoa para uma transformação muito mais profunda e universal, como está descrito lá na Carta aos Romanos. Essa citação, ela já monta um cenário de esperança cósmica. Quer dizer, não é só uma luta humana. A criação inteira está esperando, em grande expectativa, por uma revelação, por uma libertação. Existe uma tensão universal entre o agora e o que ainda está por vir. Para a gente conseguir entender o que é essa esperança, é preciso pegar esse conceito aqui, vida no espírito. Basicamente, é uma mudança de controle. Pensa que é como trocar um piloto automático que está programado para o caos por um que busca ativamente a vida e a paz. É isso que serve de base para a esperança futura. E esse contraste aqui é o coração do argumento. De um lado, a realidade de agora, sofrimento, frustração, gemidos. Do outro, a promessa da glória que virá, libertação, liberdade, redenção. A mensagem é bem clara. O que está por vir é tão, mas tão grandioso que faz o sofrimento de agora parecer insignificante na comparação. Tá, mas que esperança é essa, afinal? Isso aqui deixa bem claro. Não é um desejo vago qualquer. É uma expectativa confiante na redenção final. E a característica principal dela é que ela é invisível. Por quê? Se a gente já pudesse ver, não seria esperança. E por isso ela exige paciência. Isso nos traz ao nosso último ponto, uma encruzilhada. Usando um único verso lá de Provérbios, a gente vai juntar todos esses temas e ver a escolha bem clara que eles apresentam. Esse verso, assim à primeira vista, parece simples. Fala de uma coisa doméstica.
Mas, dentro de tudo que a gente viu, ele se torna um símbolo poderoso de um caminho destrutivo, um caminho que desonra a própria fonte, o próprio legado. E aqui a gente amarra tudo com a escolha final. De um lado, o caminho da sabedoria, o chamado para construir como Salomão, a humildade para buscar refúgio como salmista e a paciência para viver na esperança como descrito em Romanos. Do outro lado, o caminho da insensatez, resumido ali pelo provérbio. Um caminho que ignora a sabedoria, rejeita o refúgio e só leva a vergonha e a destruição. E assim, essa nossa análise nos deixa com essa pergunta para refletir. Essa jornada por esses textos mostra o brilho do que pode ser construído e a profundidade do que pode ser suportado. Mas, no final das contas, onde é que mora a verdadeira força? No poder que a gente acumula ou na esperança que nos sustenta quando todo o resto desmorona? A forma como cada um responde a isso talvez defina tudo.